Então, como eu estava comentando, né, aqui no Caravaggio a gente tem, é o contrário do Botticelli, né, é um contexto todo mais escuro, então a ação principal, a ação compositiva principal é estabelecida ali pelas luzes, né, as luzes que falam alto aí nesse contexto, né. Agora foi. São as luzes que falam alto aí nesse contexto, né. E ele vai criar um ritmo de luzes, né. Então, a atenção principal, é sempre bom perguntar isso, né, onde é que tem mais peso visual, onde tem mais, em termos de claro-escuro, né, que em cor acontece a mesma coisa, mas são outros pontos, né. Mas em termos de claro-escuro, que é o que predomina aqui no quadro do Caravaggio, né, mais do que até a cor, onde está a atenção principal está aqui, né, é só um santo ali que está caído, o cara está levantando ele, que é um preto do lado do branco ali, destacando essa estrutura aqui desse personagem, né. O preto não fala muito porque ele se integra ao contexto inteiro, mas a luz mais forte está aqui, né, tem uma seta ali desenhando e tal, é aqui nesse contexto. Mas o que eu queria destacar é que está pensando ritmos, né, luz, 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 vai criando uma dinâmica ali que valoriza determinadas áreas e outras não, né. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa perna daqui, ele achou aqui um triângulo, que é a área de luz batendo ali em cima daquela perna, e mesmo que você, ali não tem muita passagem não, ele desenha, né, essa forma, né, e essa forma daqui tem mais peso visual do que a própria perna, né, essa próprio contorno ali da perna, desse lado, ou desse outro aqui, né, tem menos peso visual do que aquela luz interna ali, ou nesse braço de cá, olha como é que essa linha aqui é desvalorizada, em detrimento a essa, né, a divisão, lembra um pouquinho o que o Rembrandt faz lá, né, o Caravaggio está no meio do caminho, né, ele monta ali uma estrutura bem linear, a gente sente que ele é um pintor, tem uma grade linear, que é a base dele, né, que ele começa por ela, e vem com esses jogos, com essas veladuras, na verdade, de preto em cima das figuras dele, criando ritmos independentes. Então tem fluxos aqui, assim, aquele escuro atravessa para lá, né, mistura a cabeça dele com o fundo. Então é como se o color escuro passeasse. Esse já é um espírito do barroco. Mas enquanto os maneiristas, como Caravaggio, começavam por uma grade linear e articulavam um jogo de manchas independentes em cima dessa grade linear, no caso do Rembrandt, ele já começa pela mancha, e a grade linear surge a reboque, né? Ele já começa pensando nas dinâmicas da mancha, valorizando elas, e a grade linear acaba, às vezes, nem sendo colocada. Ela acaba surgindo a reboque desses ritmos de claro-escuro que estão sendo criados, né? Então, é uma atitude um pouquinho diferente em relação à gênese da imagem, né. Então, acrescentamos aqui aquela observação, né, que eu estava falando aqui, na realidade, na hora de pensar, né, o claro-escuro tenta pensar, aqui eu não tenho área, mas eu tenho luz, 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 né, que vão criando uma hierarquia ali em cima, que vão criando um ritmo. Então, é esse ritmo que é importante em termos de composição ser pensado, beleza? Ou pegar aqui um Bruegel, né? Um tríptico, acho que essa parte aqui é do inferno, mas é uma grande confusão, né? É um grande padrão. Que ritmo que tem? Que ações que tem? Pô, não dá nem para dizer, né? Tem luz aqui, tem uma tensão forte, aqui uma luz que predomina aqui no meio, mas ali eu também tenho uma luz forte, aqui eu também tenho, lá em cima eu tenho também, essa é mais forte porque tem um preto ali do lado, mas a gente sente que ele não está pensando numa articulação muito igual ao Diller, né, que vai criando um ritmo ali, que cria uma sequência, e sim que ele está espalhando essas formas, né? É luz, 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 luz. E os escuros? Escuros, escuros, escuros. São pontinhos escuros e pontinhos de luz que estão sendo espalhados pelo campo visual inteiro. Então, ele está criando, na realidade, um grande padrão de claro-escuro, né? Isso é que está sendo montado ali, né? É, na medida em que ele não cria uma ação compositiva, um ritmo muito objetivo ali, do que essas luzes, do que esses escuros estão fazendo, eles estão espalhados para todos os lados da composição, isso acaba sendo neutralizado num grande contexto, né,
e a própria desenho das formas, dos objetos, passa a ser mais relevante do que os jogos e composições de claro escuro por conta dessa atitude em relação à estrutura de composição de claro escuro. Né? Se a gente pegar o claro escuro, a gente até reconhece ali um pouco mais de destaque nessa área de cá, né? A luz, luz, luz principal está aqui, mas está ali um pouquinho menor, menorzinho ainda, mas daqui a pouco está ali também, então isso que esse ritmo, né, que a princípio ganha um pouco de destaque, é neutralizado na medida em que ele espalha isso um pouco mais para cá, lá para cima, então ele aquieta, né? Aquieta essa ação compositiva, ele não estava interessado em criar um ritmo muito objetivo de claro escuro. Em essência, é isso aqui, né? Sob um contexto de intermediário de um cinza médio, né, que a gente sente aqui que os escuros fazem uma coisa, então são módulos espalhados para todos os lados, e as luzes também, né? Então, sob um contexto intermediário de ciência média, que um padrão de luzes, um padrão de sombras, que pode haver sei lá, começa a botar mais brancos aqui assim no meio, de repente começa a haver um ligeiro destaque, começa a ser uma ação compositiva que parece emanar desse contexto, né? Desse contexto mais que cria um grande padrão ali homogêneo, e a gente já viu isso lá atrás também, né? Um padrão funciona como um contexto neutro, com um contexto que acolhe as ações compositivas, e dele podem emanar de ligeiras ações compositivas a partir desse contexto. Então, você começa a botar mais pretos aqui, assim, esses triângulos aqui sendo mais escuros, aqui predominando num determinado sentido, encontrando ali um determinado sentido, eu acabo retirando ali uma ação compositiva que está ligada e parece emanar daquele grande padrão que a princípio estava sendo montado. Aí, pô, eu tenho um Rubens. O Rubens é um pintor barroco, né? Vou botar logo aqui no claro escuro. Quando o Wolfram vai fazer o lineário pictórico, a gente está pensando no claro escuro, né? Mas, a rigor, essas coisas acontecem meio que simultaneamente, porque mesmo numa lógica de um barroco, é claro que eu tenho manchas aqui, sobretudo, no todo da composição, né? Por exemplo, esse chapéu aqui se mistura para lá, né? Esse funde aqui, eu estou criando uma forma aqui, assim, né? Que é bem ligado à questão da mancha, né? Essa figura se junta com a outra ali a partir dessa sombra aqui, que se dialoga com aquela. Ou no todo mesmo, né? Esse cinza médio vai clareando, clareando, até chegar na luz lá do outro lado. É passagem. Aí já é um movimento mais da mancha. Mas, na verdade, a imensa maioria dos pintores trabalha mais ou menos assim, né? Em horas há esse movimento mais fluido da mancha, o próprio Botticelli também, né? Pelo contrário, o que seria o oposto, né? É um pintor que deveria trabalhar só em áreas. Mas não, ele tem lá, do lado da concha dele, ele tem uma mancha que cria uma passagem. E o Rubens, ao contrário, deveria predominar o jogo das manchas, mas não, ele tem áreas, tem um jogo de áreas também que cria um ritmo percussivo, tal como os clássicos faziam. Então, tem branco, 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 branco. Eu tenho uma hierarquia de ritmos de luzes que predomina aqui nessa região, né? Aí ela volta um pouquinho lá em cima, aqui e ali também está funcionando como luz, apesar de não ser tão luminosa quanto essa, né? Porque o contexto é todo mais baixo, né? Então, eu posso também, mesmo que eu seja um pintor pictórico, pensar no ritmo de áreas. Eu coloquei aqui para enfatizar que, na realidade, as coisas, na maioria dos casos, acontecem simultaneamente, e mesmo que você seja um pintor que gosta de trabalhar mais na mancha, o exercício dessa semana vai ser pensar esse ritmo que esses acentos de luz e sombras estão fazendo, né? Então, aqui nesse caso, eu tenho esse ritmo das luzes e tenho esse ritmo dos escuros aqui, né? Opa, foi para lá, achei aqui uma forma também, achei esse um V aqui, aí ele volta ali fazendo aquele movimento que eu tinha citado, né? Então tem escuro, 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 e está criando uma cadência ali, luz, 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 está criando uma outra cadência mais ou menos independente. Tudo em cima desse contexto intermediário que funciona como chão, e é onde acontece a cor, né? Porque aqui é até neutro, mas, por exemplo, esse tom aqui de vermelho, a rigor, isso a gente vai ver ali na sequência,
está no mesmo tom, isso aqui estão no mesmo tom de claro escuro, opa, estão no mesmo tom de claro escuro, né? Mas um é um vermelho, o outro é uma outra cor, né? Então o claro escuro funciona de maneira independente. O lugar da cor é o lugar do cinza médio, né? Sobre a qual podem ser articulados ritmos de luz e sombra, né? Que são independentes desses ritmos, né? Agora, aqui também tem um jogo de áreas, tá? A gente tinha visto aquela linha lá em cima, ela fala alto e fala alto quando pega o cabelo lá. Agora, aqui, ó, tem um cinza mais escuro que começa entrou aqui para dentro, né? Aqui tem uma linha também que divide essa área de preto da área que está do lado, mas ela tem menos peso visual do que essa, né? Aqui é uma passagem, como se fosse, né? Há uma fluidez, uma relação entre aquele contexto do fundo com a roupa da personagem, ou aqui nessa sombra, né? Começa a querer se espalhar, né? Então ele pensou, está na cara que ele pensou um ritmo de áreas, de escuros, criando uma cadência ali sobre a composição, e depois começou a fazer as manchas, né? Começou a fluir, deixar elas se misturarem com o contexto, criando essas dinâmicas, né? Essa fluidez da mancha em relação ao contexto. Aí estamos no barro, eu peguei os clássicos lá, né? Um maneirista que é o Caravaggio. Agora vamos pular para o século XIX. Enfim, eu botei o Rubens aqui para querer caracterizar bem isso, que esse ritmo de claroscuro em áreas não é só a exclusividade dos pintores lineares e clássicos. Então, acontece também com os pintores barrocos, os expressionistas, com, com quem gosta de trabalhar na mancha, também trabalha esses ritmos em áreas. Também pode pensar, né, na cadência que os pretos e as luzes estão fazendo dentro da sua o ritmo que esse preto e branco estão fazendo em cima da sua composição. Aí vamos para o século XIX, é um Ingres, né? Esse quadro a gente não viu a grade, né? Forma e fundo, né? Atenção, vamos botar logo um preto e branco. A atenção principal é a encarnação da figura, né? A tom de pele, em cima desse vestido preto aqui, do cabelo preto lá em cima, né? Que fazem que criam um embate tonal principal, que chama logo a atenção para esse motivo principal, com exceção desse cantinho aqui, que ele coloca é uma luva ali, e uns objetos que estão ali no cantinho, que ele vai acrescentar, dando peso a essa região daqui, né? Essa região daqui é uma luva ali, uma natureza morta que estão acontecendo ali, né? Então, o que ele tá montando? Primeiro, na estrutura da forma, ele vai destacar, a gente viu, né, que ele vai destacar essa tensão de calor escuro, essa linha tem grande peso visual, aquele bico lá para cima, que compensa essa forma aqui para baixo, né? São similares, né? Um para cima e outro para baixo, então estão ligadas ali o tema da representação. A figura bem vertical, né? Bem estática, de certa maneira, e começa a ganhar dinâmica a partir, sobretudo, desse colarzinho aqui, que vai lá para cima, dialoga lá com aquela parte lá da divisão entre o cabelo e a testa, né? E essa linha de cá, inclusive, que ela quer escorregar para esse lado de cá, encontrar ali aqui já com menos peso visual, mas tem a luz ali do vestido, né? Então tem uma dinâmica mais curva que faz isso aqui, né? Que quer criar um ritmo intercalado ali, animando a estrutura da composição. E o outro lado a gente sente uma rigidez um pouco maior, né? A gente pode até interpretar isso aqui como uma espécie de uma reta que vai ali na direção daquele núcleo ali da cabeça. Essa linha aqui dialoga com essa, é ritmo, né? Essa tensão aqui mais vertical dialoga, apoia, né? Uma escura e outra clara, mas apoia esse ritmo estabelecido pelo braço. Aquela direção compositiva dialoga com essa de cair, dá grande destaque a essa luz aqui nesse canto, né? Quebrando, né? Então, estabeleceu aqui também uma espécie de um eixo em diagonal, né? Pontos ali. Então, pontos de interesse são os locais de peso visual, que ele vai destacando praticamente tudo, menos aqui, né? Aquele fundiu, ali um pouco menos, aqui também fundiu, tem uma forma aqui que sobe, né? Criando repetindo aquele movimento, né? Que acontece ali dentro e que dialoga com esse movimento. Então,
É uma estrutura bem vertical e que tem um fundo bem horizontal, que ele vai encontrando essas linhas de composição que animam a estrutura, dando mais dinâmica a ela, e por isso elas vão sendo importantes, né? Porque elas quebram, é aquele esquema do padrão, né? Tem um ritmo assim, daqui a pouco eu boto uma outra coisa no outro sentido, ela vai ter um grande peso visual, né? Então, como ele montou tudo em cima de verticais e horizontais, tudo que dialoga com essas curvas e tal, vai ganhar um grande relevo. Ali eu tenho também um ponto, né, de grande foco, né, o olhar, olhando para o observador, é um ponto bem estável, né, que corrobora ali com esse sentido de vertical e horizontal principal da composição. Agora, aqui já é meio grande área, né? Eu tenho esses ritmos também dessas áreas, né? Braço, tronco, cabeça, florzinhas ali e tal, e esse cantinho daqui, né? Mas que são áreas bem determinadas. Eu posso chegar ali e pensar isso aqui como uma área recortada, né? Até as florzinhas ali e tal. Isso acontecendo em cima de um cinza médio. Só que esse cinza médio, que seria esse tom aqui, né? Aqui é um pouquinho mais escuro e aqui é um pouco mais claro, né? Ele vai clareando, esse lado aqui é que dá para ver bem, né? Ele está ali tudo meio misturado, vai surgindo esse padrão aqui, que na cor é bem interessante, né? Porque é um carmim ali em cima de um violeta mais luminoso ali, né? E vai surgindo ali um contraste ligeiro que se mistura lá em cima, vai desenhando esse padrão, daqui a pouco ele encontra, ele se funde ali com esse cinza médio, mas tem aquela linha ali que é meio que desvalorizada, aqui desse lado é mais desvalorizada, né? A mesma coisa acontece do outro lado, só que aqui é mais valorizada, achando um triângulo aqui, que aponta, na verdade, como se fosse uma seta descendo para aquele cantinho. Você vê que isso aqui tem grande destaque, né? Também na cor, tá? Vamos ver isso de perto. Você vê que aqui é uma cor saturada, é um azul fechado, né? Que está no mesmo tom de claro escuro do que está em volta, né? Isso aqui, em termos de claro escuro, se mistura tudo e destacou só na cor, né? A cor começa a destacar ali, eles já estavam com os pigmentos mais luminosos, já era mais em conta, né? E nesse detalhe até dá para ver a brincadeira melhor, porque apesar de ter um jogo de áreas bem definido, a tensão tonal principal está ali no meio, porque é o lugar de mais escuridão e mais luminosidade, um do lado do outro, no fundo é um cinza médio que vem clareando, quer dizer, vai clareando gradativamente até encontrar essa linha de cá. Aqui eu já tenho também um cinza médio, só que é um cinza médio escuro, então ele criou aqui uma ruptura, e a ruptura ali formou essa cunha aqui, que aponta na direção daquela natureza mortazinha do canto esquerdo, né? Isso aqui é passagem, tá? É mancha, né? Não é ali fundiu e tal. Isso já é o movimento da dinâmica. Então, mesmo num pintor linear, existem momentos, né? Inclusive esse esquema aqui é bem rico, né? Bem interessante, né? Chama bem a atenção, né? Dentro da composição como um todo, esse papel de parede que ele coloca ali, né? Ele dialoga ali com as flores da cabeça da mulher e tal, né? Então é bem, e a cor, né? Tem um encantamento cromático ali, tem laranjas e tal, e violetas e laranja, né? São duas cores que contêm vermelho, então elas dialogam e ao mesmo tempo se destacam uma da outra, né? Então é uma área bem rica em termos de cor, mas em termos de claro escuro ele está. Aqui ele fez um jogo de mancha mesmo. Então, mesmo um pintor linear, que teoricamente pensaria só em áreas, na verdade também tem momentos em que a mancha é importante, a mancha tem uma ação compositiva ali dentro. Aí eu tinha comentado essa possibilidade aqui, né? Eu posso trabalhar pensando, o Ingrid já está mais ou menos encaminhando nessa direção, né? São grandes áreas. Ele exagerou esse miolo aqui, essa tensão, esses locais de maior tensão tonal. Mas, porque na composição de claro escuro, tem que sempre raciocinar assim: você tem um esquema principal, né? No decorrer do processo de construção da imagem, vão surgindo essas variações tonais, que de repente vão criando o cinza. A gente pode pensar isso tudo aqui como um grande cinza médio. Só que eu quero valorizar aquela linha, e aqui também, né?
eu quero valorizar aquela linha, então eu vou botar um cinza médio mais claro aqui, né? E um ligeiramente mais escuro acolá. Né? Então, é isso aí vai valorizando, destacando uma linha ou outra. Mas a lógica geral da composição é esse jogo de áreas. Né? No caso aqui já começam a ser grandes áreas. E quem trabalha muito nisso é o Goya. Aliás, deixa eu até pegar essa aqui primeiro, que fez uma série de gravuras. Essa é uma aula de claroscuro em áreas, tá? Que é os desastres da guerra, em que até no todo é melhor de ver, mas vamos dar uma olhadinha aqui primeiro. Eu tenho a mulher ali que está acendendo a bucha do canhão, né? Ora, o vestido da mulher é claro, a cabeça é preta, né? Ele inverteu. Isso não tem nada a ver com a representação do objeto, né? Um lado do canhão é escuro e a ponta é clara, né? Então, não tá, o claroscuro não está sendo usado ali como elemento de representação. Ele juntou aqui, tem um monte de corpos de soldados mortos, né? Que ela está pisando em cima para acender a bucha do canhão, né? Então ele juntou esse grupo todo aqui, botou a calça do cara ali fundida com fundo e juntou só a parte da camisa dele, né? E com esse grupo de outros mortos ali para criar uma hierarquia, para criar um conjunto ali que ele encontrou ali uma forma que ele achou interessante, né? Que é essa de cá, né? Que dialoga ali com aquela estrutura de lá, né? Então, o Goiaba, nos desastres da guerra, o que ele está pensando? Você vê, ele tá, tem o predomínio do cinza médio, né? Isso é água tinta, gravura e metal. Na água tinta é fácil de montar grandes áreas de claro escuro nesse tom intermediário de cinza médio, né? Então, o contexto da cinza médio, os escuros fazem uma coisa, parece que eles vêm por baixo, criando um desenho que culmina lá na cabeça da mulher, e as luzes, em cima desses escuros, as luzes vão fazer um outro desenho. Mas a gente vê que ele está pensando, né, juntando as áreas para formar grandes áreas que tenham uma configuração interessante. Não é mais um pequeno. Aqui é até um pequeno módulo, mas no todo, na sequência, a gente vê que ele busca sempre encontrar essas grandes áreas, achando formas interessantes, usando os elementos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um cara deitado ali, com a perna para cá, né? Está agachado ali, meio encolhido, em posição fetal. Ele vai encontrar aquela forma, ele juntou aquilo tudo. Tem um claro escurozinho ali? Tem um pezinho aqui? Tem, mas ele juntou isso tudo aqui para achar e se linkar ali com o vestido branco, criando uma grande área, participando dessa grande área de luz. Nesse outro, ó, os escuros, repara, os escuros por baixo, ali a perninha do cara, um monte de mortos, né? A roupa escura ali, desceu para cá, então o escuro veio ali meio que por baixo, passeando, né? Criando um ritmo, e a luz num outro sentido, descendo, num outro sentido mais na diagonal, onde o ritmo de escuros e claros se cruzar, seriam os locais de maior peso, de tensão tonal, né? De maior peso visual, que logo vão chamar a atenção. Então, tem um preto aqui, esses pretos aqui, pontinhos ali de preto que vão acontecer em cima dessa brincadeira. É um jogo de áreas também, tá? Por mais mancha que tenha, a gente percebe que é uma grande área de escuro que cria um desenho ali, que vem para cá, né, descendo, que cria um embate com essa área de luz, né? Então, dentro desse ritmo, ele vai criando os pequenos destaques e tal, mas pensando sempre nessa tensão entre um movimento de grandes áreas de escuro que se contrapõe a grandes áreas de luz. Nesse outro, basicamente, é o mesmo princípio, né? Aqui, o cinza médio está ali, né? Aqui a gente tem dois escuros, né? Esse mais forte aqui nessa região, e meio que se espalha para lá, criando os desenhos aqui mais malucos, e esse aqui, esse cinza médio mais escuro aqui, né? Que dialoga com esse de cá, né? Então, isso meio que participa ali. Também a gente pode raciocinar isso aqui como uma grande área de escuros, as luzes estão descendo aqui para cá, junto com o vômito desse cara de cá, né?
E olha que interessante que ele encontra aqui, né, esse escuro aqui, deu um destaque aqui nessa figura escura sobre o contexto mais claro, então deu destaque a esse movimento, aquele escuro entra por ali, passa pela mão e por uma espacialidade, aí volta com o cabelo todo espirraçado ali na parte de cima, né? É uma figura bem importante dentro da composição, enquanto as outras estão sendo fundidas uma com a outra, né? Essa figura se funde com essas, não dá nem para entender direito o desenho de cada um dos mortos ali no contexto, né? Mas nesse jogo ele vai encontrando ideias, então daqui a pouco ele encontrou uma linha aqui, achou uma espécie de um X que faz um movimento inverso, aquela linha ali, o pé acaba aqui, né? Mas a linha do preto, né? Continua lá para fora, vem desde lá de fora, começa a querer voltar ali para dentro, daqui a pouco o outro se mistura ali, vai na outra direção, então ele vai encontrando relações ali internas que são mais de ordem abstrata, tentando achar ideias plásticas abstratas, que são interessantes, do que desenhar propriamente dito o objeto. Tal como a mulher lá acendendo a bucha do canhão, né? A gente tem esse personagem aqui, por exemplo, tem uma ligação maior com o desenho da figura mesmo, né? Do personagem, né? Então está mais ligado à representação. Mas isso que acontece aqui embaixo segue mais uma lógica abstrata do que uma lógica de representação dos objetos. Tá? Tinha mais um aqui. Quem gostar de trabalhar com aras, com esses ritmos de aras, ou seja, a gente reconhece ali uma grande área que tem um limite, que tem um contorno, né? O escuro quer subir ali, achou ali um ritmo para cá, juntou esses dois personagens, né? Esse escuro participa dos dois, né? Criando uma coisa só, assim como essas luzes todas criam um grupo que forma uma coisa só. De repente destaca ali uma cabeça, um braço, alguma coisa que surge ali daquele contexto, mas a gente sempre tem esse princípio abstrato falando mais alto, né? Quem gostar de trabalhar em grandes áreas, faz estudos dessas gravuras, faz estudo rápido, de 5 minutos, não é para fazer igual, não é para copiar tudo certinho, é mais para ver esses desenhos, né? O que é que ele está montando aqui, né? Pô, tem uma principal aqui, ele achou que aquele canto estava muito radical, ele deu uma manchinha aqui para reduzir o peso, ali ele destacou, então ele está achando essa linha aqui interessante, por que que essa aqui tem mais peso do que essa? Né? Então, aí você começa a perceber melhor o que está sendo pensado, acessar mais o que é a ideia de criação da estrutura do quadro. Então, é para fazer rafas rápidos, só para pegar o espírito da coisa, né? Não é para copiar exatamente, e sim para entender a estrutura compositiva que está sendo montada. Desastre da Guerra do Goya, na direção de quem trabalha com áreas, que quem trabalha na linha é jogo de áreas, tá? Que a linha estabelece um limite, um contorno, e a área é que representa esse jogo que tem limites e contornos. Né? Um jogo de áreas está contido, a área está contida por um limite e um contorno. Né? Então, quem trabalha mais na direção linear é bom fazer estudos das gravuras de Goya, quem trabalha mais na mancha é bom trabalhar os estudos das gravuras de Rembrandt. Aí são centenas gravuras que o Goya fez. Então é um prato cheio ali, dá para brincar à vontade, todo dia lá, perder 5, 10 minutos ali fazendo um rafezinho rápido, você vai adquirindo uma malícia ali de pensamento nessa direção que é bacana. É uma aula de jogo de áreas de claro escuro, tá? Mas vamos lá para as pinturas. Agora vou pegar um Goya também, uma confusão também, né? Mas ele está pensando em grandes áreas, vamos pegar um claro escuro aqui. Está pensando em grandes áreas de claro escuro? Tem passagens, tem uma manchinha aqui que juntou para lá para cima e tal, aqui tem um cinza médio, essa mancha aqui vai clareando até surgir aquela linha, aí tem uma pintura, né? Na maior parte das vezes, os pintores trabalham esses dois aspectos simultaneamente, dando predominância numa direção ou noutra. Pô, a gente sente que, por mais do século XIX, não é um pintor linear como Botticelli ou como Rafael, mas a linha tem um peso, né? É um peso porque tem as áreas, né? Eu posso entender isso aqui como uma grande área de luz, né?
Ele juntou aqui esse camarada e com o chão também, né? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos tirar a confusão da batalha e vamos ficar com esse tema principal aqui só, né? Que a gente entende melhor. Então, eu só dei um cinza médio em cima da confusão geral, tá? Para a gente visualizar melhor. Ora, eu tenho uma hierarquia aqui que faz uma triangulação, né? Preto e branco, preto, branco, cinza médio, né? Um cavalo ali é cinza médio, eu tenho um preto aqui do lado de um branco ali, né? Eu tenho um branco aqui, o cinza médio está aqui fora mesmo, e eu tenho um preto aqui. E aqui? Aqui eu tenho preto, cinza médio e branco. É o mesmo jogo, né? Então ele está criando uma escadinha ali que cria um ritmo de pretos determinado e um ritmo de luz que está envolvendo ali esse tema principal, que esse cara aqui tá com uma faca aqui na mão, né? Matando esse cara que está caindo do cavalo aqui com as pernas assim, né? Tá dando para ver aí, tá, né? Esse cara está sendo derrubado, esses escuros aqui estão tentando matar ele, e aquele cara lá atrás está provavelmente dando uma espadada nesse camarada de cá, né? E esse sujeito de luz aqui está entrando na composição, a gente não sabe para ajudar ou para derrubar o cavalo, não se sabe. Mas esse camarada atacando ele no cinza médio, mas tem esse movimento aqui destacado, né, essa dinâmica interna ali da estrutura do cavalo, e tudo isso está sendo feito por uma escolha, uma hierarquia de claro-escuro, que provavelmente ele começou pensando nesse tema principal antes de entrar com os outros elementos, criando aquela grande confusão. Os outros elementos que ganham grande confusão alimentam, espalham, né, aquela mesma lógica lá do Bruegel, né? Você tem um ritmo determinado ali em cima, daqui a pouco você começa a botar uma luzinha ali, para que não ficar muito racional, muito explícito, né? Começa a dissolver e perder a importância dentro do conjunto como um todo. Ou seja, ele começa a se dissolver na estrutura de um padrão, né? Um todo mais coeso, né? Então, o que ele faz? Eu tenho preto, branco, a gente viu esse. Daqui a pouco ele bota um branco e um preto aqui também. E ali ele bota um tom mais escuro, um camarada ali, uma luz lá em cima, ele começa a espalhar isso. Atender, esse cara aqui está meio na diagonal, né? Aquele cara ali também. Então ele. Ah, a gente pode reconhecer ali que ele pensou, de repente, o braço desse cara, né? Que ele pensou ali numa triângulo invertido, pode ser, a gente não dá para saber com certeza, mas o fato é que está latente ali essa leitura possível, que isso é uma característica típica dos padrões, né? Você pode encontrar ritmos e dinâmicas variadas em cima de um mesmo padrão. Se a gente pode interpretar isso aqui como uma tensão que vai nessa direção, e esse cara, aquele lá de cima e tal, e achar, mas você não pode nunca garantir que ele realmente ele pensou nisso, deliberadamente encontrou isso. Mas o fato é que está ali latente, como uma possibilidade de leitura, né? Essa junção aqui, que ele mistura tudo aqui, né? Descendo aí a perna do cavalo e tal, né? Aquela faixazinha de cinza que acontece, né? Tudo cria uma intencionalidade que pode ser lida como essa tensão de inversão, né? Então eu teria um triângulo principal e um invertido no outro lado, em torno de um jogo de um grande padrão. O fato é que ele aqui, por exemplo, luz, 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 ele está pensando em área, né? São pequenos módulos. Mas o Go é aquele jogo das grandes áreas, ele está sempre pensando também, simultaneamente. Então, de repente, ele junta essa área do cavalo, e aquela lá está mais próxima do cinza, né? Essa área aqui de luz do cavalo, de repente, dialoga com essa parte das costas ali daquele personagem. E aí ela se dissolve ali naquela luz, nessa de cá. Então, ele vai juntando as áreas, tal como ele fazia na gravura, né? Isso aqui, ele vai encontrando formas, né? Abstratas em cima da estrutura da composição, que são áreas de claro-escuro. Essas formas são áreas de claro-escuro, né? Que vão criando uma cadência ali, um ritmo. Eu vou esticar um pouquinho, tá? Quem não puder, depois retoma lá na gravação. Quem não puder continuar, né? Retoma na gravação. Vou esticar mais um pouquinho para completar a aula direitinho. A gente tinha visto essa pintura do Matisse, né? Que, se a gente tirar a cor, vira um grande padrão de claro-escuro, né?
Você tem escuros e claros são formas muito similares, é um linear, né? Então são áreas, né, de escuro e áreas de claro, que tem uma configuração muito parecida uma da outra, misturando ali as formas dos objetos dele com o contexto da toalha de mesa, Natureza Morta de uma toalha, sobre uma toalha de mesa azul. É o título da obra, né? Então ele vai misturando esses objetos nessa toalha de mesa azul, que tem esse padrão muito similar ao desenho das formas, para destacar para a ação compositiva ser, sobretudo, estabelecida pelas cores. Agora, vamos pegar no claro escuro. A cor está no cinza médio, tá? Então, a gente já vai ver aí na sequência. A cor está no cinza médio. Então, quem vai criar o ritmo sobre o cinza médio é os escuros e os claros. Eu tenho cinzas médias aqui que pode ser interpretado, pô, aqui eu tenho luz. Esse vaso aqui, né, está no cinza médio. Aqui eu tenho cinza médio, aqui também, mas aqui também, aqui também, aqui também. Vamos ver se são os locais de maior cor. São o laranja, um verde, um violeta, tá? Violetas ali, né? É um azul avioletado, né? E aqui é um azul esverdeado e ali é um azul violetado. O eixo é o azul, então é toalha sobre mesa azul, é toalha azul, né? Mas um azul que é mais violáceo numa área e mais esverdeado na outra, né? Então, é onde se encontram os maiores impactos de cor, né? São no cinza médio. Então, ele monta esse padrão tonal, né? Esse grande padrão tonal, usando não só, não é preto e branco, não é luz, no todo parece, né, luz e sombra, mas tem esses tons intermediários ali, meio ocultos, que são o local da cor, né, que representam, em termos de claro escuro, o cinza médio. Tá? E aqui, né, esse cantinho aqui também, né, o destaque é engraçado, né, isso aqui, ele destacou em termos de forma, porque é uma forma que não tem nada a ver com o resto, e em termos de claro-escuro também, né? É que essa luz aqui é uma das mais fortes da composição, ela se parece com aquela de lá, né? Em termos de forma também, né? Então tem uma relação forte aqui, né? Uma estranheza ali, né? É além da cor, né? Em termos de claro-escuro e forma, esse canto aqui tem um peso visual importante, né? Vamos ver esse negócio da cor direitinho, tá? Vou pegar 3 quadrinhos aqui do... O que eu estou querendo é que vocês raciocinem independente da direção estética de vocês, se é mais linear ou mais pictórica, se é mais na linha ou na mancha, vale a pena pensar no ritmo que essas luzes e essas sombras estão fazendo em cima da composição. Isso aqui é um Monet, né? Já é um impressionista, né? Um pouco antes ali do Matisse, cujo foco é a cor, né? A ideia principal do quadro é fundamentalmente destacar, valorizar um jogo de cor, uma ideia cromática, né? Está participando ali. E a cor está naquele ponto intermediário. Mas vamos ver aqui, vamos matar aqui as cores, para a gente ver a estrutura de claro-escuro que ele está pensando. Porque ele está pensando primeiro na cor, mas a cor carrega um claro-escuro. Então, os pintores mais coloristas têm que ter essa malícia, né? Se eu boto um amarelo, eu já sei que ele é uma cor mais luminosa do que um vermelho. Ou se eu boto um azul de cobalto, ele é mais luminoso que o azul ultramar. Então, eu tenho que ter essa malícia de pensar, junto com a cor, o claro-escuro que eu estou articulando ao entrar com essa cor na composição, né? Mas então vamos matar aqui a cor para em primeiro momento pensar o que está sendo articulado em termos de claro-escuro. É o mesmo motivo, o Monet fazia muito isso, né? Trabalhava em cima do mesmo ângulo, ali, da mesma localização, encontrando ideias plásticas diferentes, né? Em cima da mesma base, né? Do mesmo motivo que está sendo trabalhado, ele encontrava quadros diferenciados, né? Ideias plásticas diferentes, né? Bom, no primeiro, a gente tem uma hierarquia bem clara, né? O céu é claro, o miolo é cinza médio, e aqui tem as áreas de escuro. São áreas, tá vendo? O cara da mancha, a gente sente que tem uma dinâmica tonal que flui, né? Não é uma linha limpa como um Goya ou como um pintor linear qualquer, ou muito menos do que um Bruegel ou Botticelli, né?
não tem aquela limpeza. Mas eu tenho limites, né? Eu tenho áreas, né? Eu posso identificar isso tudo aqui como uma grande área de cinza médio, aquele céu lá como uma área de luz e aquilo ali como os escuros. Ora, e aqui nesse segundo? O que começa a acontecer? Ora, o meu escuro continua ali, mas ele chamou, aqui tem um riozinho que começa a aparecer com mais destaque, como um movimento da luz fazendo isso aqui, né? E ele botou um triângulozinho de escuro aqui nesse canto, deixou aquela luz cair para cima da grande área, aqui é uma grande área de escuro, né? E aqui ele jogou essa luz de volta para cima, né? Fazendo um contrarritmo ali, e destacou mais esse triângulozinho ali, mas começou a destacar mais esse movimento. Aquela luz meio que quer se misturar, quer ver a mancha ali para cima, começar a subir ali na estrutura da montanha, e aquele escuro volta lá em cima, né? Então, em vez de eu ter um escuro, uma hierarquia assim de grandes áreas, ele achou essa área de escuro, aí aquele escuro voltou lá para cima e começa-se a criar uma dinâmica, a criar uma passagem na direção do cinza médio, que tem uns pontinhos aqui nesse cantinho de escuros também, né? E aí, falando nisso, é importante a gente destacar que aquela diferença entre dessa ação compositiva que se cria, que ela pode criar ritmos. O que é o ritmo? É a repetição de um mesmo elemento visual sobre a composição, né? Eu tenho preto, 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 eu crio ritmo. Branco, 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 eu crio ritmo. É a repetição, é igual a batida de um tambor, né? É a mesma nota musical, intervalos de tempo ligeiramente diferenciados. Mas eu tenho as dinâmicas também, que aí já é um movimento diferente, é uma passagem de um tom para o outro. Então eu tenho aqui uma área de escuros que vai vir um cinza médio e se transforma numa luz. Eu não tenho repetição. Não é mesmo, eu tenho uma ação compositiva, que é um movimento criado ali, que parece o som de um violino, né, onde uma nota se transforma na outra. Então, de um lado eu tenho a batida de um tambor, do outro lado eu tenho o som mais fluido de um violino, onde uma nota se transforma em uma outra gradativamente. Com as cores acontece isso também, né? Eu tenho um azul de um lado, um amarelo do outro, e aí eu faço uma passagem pelos verdes, né? Verdes mais azulados, vai amarelando, amarelando até chegar ao amarelo. Ora, não tem repetição de azul nem de verde, são cores diferentes que vão criando essa passagem. Então são duas ações diferenciadas, uma mais ligada, essa da mancha aqui é mais ligada aos pintores barrocos, e outra, criação de ritmos, é mais tradicionalmente ligada a quem trabalha em áreas. Mas quem trabalha em áreas pode criar ritmos também, como esse exemplo aqui, né? Eu posso ter módulos, né? Que estão se repetindo. Aqui é um ritmo de formas, né? De pequenas formas, mas que eu tenho uma ação dinâmica de claro-escuro em cima dessas formas, na medida em que o componente tonal, o claro-escuro, de cada uma delas não se repete durante a estrutura da composição. Então, eu teria, nesse caso aqui, um ritmo de forma, mas não um ritmo de claro-escuro. É uma ação mais dinâmica mesmo. Por que eu estou falando isso? Por conta desse segundo caso aqui, onde eu tenho um preto que eu crio uma passagem para o cinza médio, né? Então eu tenho uma dinâmica aqui, né? Aqui eu tenho áreas que criam ritmos mais objetivos e aqui eu tenho também, né? Eu tenho preto, preto e preto, eu posso ler isso aqui como ritmo, mas quando chega ali ele começa a criar uma dinâmica que cria uma passagem. E no terceiro? Ora, no terceiro ele manteve um pouco mais, ele aproveitou essa ideia daqui, mas de maneira mais discreta ali, né? Manteve essa hierarquia aqui, e pegou esse caminho, né? Onde é que está o lugar de mais tensão tonal, de mais tensão de claro-escuro? E aqui as luzes começam a voltar e elas se repetem lá em cima, né? Agora, onde é que está o local de maior tensão tonal? Continua sendo lá em cima, né? E começa a querer se destacar um pouco mais aqui, para desenhar o rio. Aqui ele destacou mais ainda, porque ele jogou esse preto aqui, em contraste, né, tem uma relação direta entre esses dois escuros ali. Aquele lá de cima não é tão forte quanto os de baixo, né? Então ele manteve essa ligação aqui mais estreita, apertando a luz do rio. Então ela ganha um maior peso visual. E ela não faz tanto esse movimento para lá, não. Ela quer cair para cima da montanha ali, se transferir da luz, né? Começa aqui na luz, vai escurecendo até se transformar naquele escuro que desce para lá para cima, e aí se transforma naquele cinza que vai até chegar naquela árvorezinha que está lá em cima, né?
Então tem uma cadência, um movimento de dinâmica de claro-escuro um pouco maior nessa estrutura da composição. Agora, eu tinha comentado, o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: dá uma olhadinha nesse desenho aqui, dessa árvore, tá? Eu não fiz nada aqui não, tá? Só vou tirar a cor dela, só vou transformar a imagem em preto e branco só, tá? Ela desaparece, né? Assim como ela, essa aqui da direita também, tá? É mais uma tensão de cor que ele está interessado, tá? Então, ele pegou essa luz aqui, essa luz, esse aqui é o primeirão, né? Eu tenho o escuro aqui de um lado, o escuro aqui do outro, e um cinza médio ali no meio. Ora, dentro da escala dos cinza médios é que a cor acontece. Então, é isso aqui, né? É dentro da escala do cinza médio é que a cor acontece. Então, Monet é um colorista de mão cheia, né? Então, ele vai entonar isso tudo aqui, aproximar as cores dele, né? Porque o violeta a gente viu, né? A gente viu na pintura, mas o violeta, na verdade, se você não misturar branco a ele, é isso aqui, é um marrom, né? O marrom, se eu tacar branco nele, ele vira um violeta, né? Então ele aproximou essas cores todas aqui, entonou elas no mesmo tom de claro escuro para aí a cor começa a falar mais alto, né? A cor começa a ter uma ação mais efetiva dentro da estrutura da composição. Então foi isso que ele fez aqui nesse primeiro trabalho, entonando, encontrando, criando uma hierarquia mais simples ali, área de luz lá em cima, cinzas médias aqui no canto e escuros aqui na base. Beleza, aí vamos para o outro aqui. Eu esqueci de mostrar o balão, porque também a gente vai ver isso em profundidade mais à frente. Mas é o tal negócio, o balão está aqui, né? É, o balão de cor é uma representação visual em 3 dimensões que representa as 3 dinâmicas da cor. A cor tem 3 dinâmicas: a dinâmica de matiz, que é esse movimento de passagem de uma cor para outra; a dinâmica de saturação, que é o movimento de ir na direção do núcleo ali do círculo cromático, né? Onde teriam os neutros, né? Se eu misturar qualquer cor complementar uma a outra, qualquer cor oposta no círculo cromático, eu acho um neutro absoluto. E eu tenho as dinâmicas de luminosidade, que seria uma espécie de um eixo que vai na direção da luz mais alta e da escuridão mais profunda lá embaixo, né? Qualquer cor possível imaginária estaria contida dentro dessa forma tridimensional, né? No caso aqui, um balão, né? Eu posso pegar um laranja aqui, botando branco ele vai iluminando e vai escurecendo, mas pode ser outra cor qualquer, pode pegar um tom menos saturado e fazer a mesma coisa. Enfim, qualquer cor estaria contida ali dentro. Mas o fato é que na hierarquia, né, de claro escuro, que seria esse eixo daqui, né, que sobe e desce, né, aqui eu estou nos neutros, né, mas eu estou pensando ali nessa lógica de claro escuro do quadro. Então, as cores estão numa faixa intermediária. É claro que o amarelo é mais luminoso do que o vermelho, do que o azul. Então, o eixo desse balão, desse círculo cromático, né, não é perpendicular ao eixo de claro escuro do balão, né? Isso aqui não é um ângulo reto, ele tem uma inclinação porque o amarelo está mais próximo da luz e o azul e o vermelho estão mais próximos da escuridão, então tem uma inclinação ali, né? Mas, mesmo assim, isso aqui teria uma faixa intermediária de cinzas aqui, é onde ocorrem as cores mais saturadas, as cores mais vibrantes. E não é à toa, então, por isso que o Monet está articulando esse jogo aqui, de entonar isso tudo num grande cinza médio, um cinza médio que aproveita justamente essas luminosidades. Por exemplo, essa árvore aqui do canto direito, ela ganha uma forte luminosidade mais pela cor do que pelo claro escuro, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Então, eu chamei essa representação do balão para que isso fique o mais claro possível, tá? Aí, quais seriam os outros aqui? A gente tinha visto esse aqui, né? Onde ele
ele pega esse escuro, joga lá para cima e começa a descer na direção do cinza médio, da cor, né? Então ele faz aquele outro movimento, e aí a gente vê que aqui, ó, esse movimento que sobe, né? Que cria uma diagonal aqui, né? É muito determinado pela cor, mas no meio do caminho ele acha uma divisão cromática. A água aqui é fria, e ali já começa a ter um tom mais quente, né? Vamos ver no terceiro. Eu não sei nem qual foi a sequência, não. Eu arrumei aqui a sequência de acordo com o que eu achei mais, mais óbvio, né? Assim, mais lógico, né? Aqui a gente vê esse escuro aqui, ele quer fazer uma espécie de uma curva, né? Então ele está pensando esse claro escuro aqui da cor, né? E que beleza, né? Um violeta e um azul ali no mesmo tom, tá? Opa, desculpa. Está no mesmo tom de claro escuro, né? E em cima desse cinza, né, que é o lugar da esse cinza ligeiramente mais escuro, que é o lugar da cor violeta e azul, ele acha essas luzes ali que começam aquele desenho, porque esse escuro aqui quer culminar ali em cima, ele cria um movimento, uma cadência que vai lá naquela direção. Essa árvore aqui já começa a se destacar mais como luz, aquela ali continua se perdendo na cor, né? Está no mesmo tom de claro escuro. Então aqui ele meio que não perdeu nada, é como se ele tivesse somado, né, essa lógica das áreas, né, um contraste maior aqui para destacar essa luz que sobe lá para cima, se transformando numa outra cor, né, além disso criou esse grande movimento ali de ascensão, beleza? Beleza. O Monet é bom, né, para a gente ver como em cima de uma mesma referência você pode ter ideias para quadros bem diferentes, né? Então, isso depende da criatividade plástica, da invenção abstrata do pintor, né? O que ele seleciona, o que ele arruma na verdade, é uma sensibilidade do olhar, não é para perceber o visível e copiar o que está lá, e sim para um olhar criativo, né? Que encontra ali relações e jogos que resultam numa composição interessante. É isso que a gente chama de ideia plástica do quadro, né? Beleza. A gente já estourou o tempo, 15 minutos, só queria botar mais um. A gente viu lá Matisse, mas a gente já tinha visto aquele quadro, vimos essa relação entre claro escuro e cor aqui, que é importante, e, na verdade, pensamos simultaneamente o que é a dinâmica, e que é a dinâmica da mancha, né? E o que é ritmo. Tá? Eu vou pedir para vocês pensarem na interferência do peso das formas e no ritmo de composição de pretos e brancos nesse próximo trabalho. Só isso. Mas eu tenho que complementar com essas questões da dinâmica que a gente vai aprofundar e ver um pouquinho mais à frente na semana que vem. Só queria fechar essa aula de hoje com esse quadrinho aqui do Matisse, que é um pintor linear também, né? E que trabalha em áreas com bastante objetividade. Dá uma olhadinha, e é essa mesma lógica, né? Então, essa malícia dos pintores cromáticos, que gostam de trabalhar a cor, de darem predominância, na verdade, ao pensamento de claro-escuro, a partir de um cinza médio, que é onde está a cor. O quadro do Matisse é fundo claro, tá? O branquinho aqui é fundo da tela, né? Isso é fundo branco mesmo, né? Mas ele, em termos de articulação tonal, ele está pensando como a regência do quadro é esse esquema daqui, em torno de um cinza médio. Onde está o lugar de maior contraste tonal? É o ponto, né? Onde tem ponto de contraste tonal, cria um ponto de interesse e estabilidade. Está ali na divisão da cabeça com o cabelo, a parte de cima ele nega, né? Desvaloriza aquela linha, achando um planozinho retangular mais escuro, mais próximo do tom do cabelo, achou uma reta estranha daqui, que dialoga com essa de baixo aqui, né? Que está ali. O pé, né? Esse pé aqui tem mais peso do que esse, porque tem mais contraste tonal, então esse ponto e aquele lá em cima me parece que é o lugar de mais tensão de claro escuro. Aqui tem um pouquinho também, né? O que ele está montando? O que eu queria destacar? Olha, isso aqui ó, tem o mesmo tom de claro escuro, mas são o frio aqui de um lado e o quente do outro, né? A mesma coisa acontece aqui, ó, no miolo da forma, né? Nesse miolo, aqui eu tenho uma linha,
Só que não é uma linha tonal, porque em termos de claroscuro se identifica, é uma divisão mais cromática. Ora, esse azul desce para cá, para essa região inteira, tá? Apesar de ter variações de claroscuro, aqui a gente sente que a saia é toda fria, azulada, no mesmo tom que está ali em volta, né? Então, esse azul desce ali para a saia e vem para o outro lado, criando essa divisão aqui. Só que aqui, ele aproxima de tal maneira, são cores complementares, né? Aqui eu tenho um tom de pele que é alaranjado, né? É um tom quente, né? É um laranja com branco que dá esse tom de encarnação ali, meio neutralizado, inclusive, mas é um tom quente, né? Que se contrapõe, contrasta com frio. Então, essa linha aqui deveria ter ganhado destaque, ele nega esse destaque, fazendo o quê? Criando esse movimento aqui que vai na direção da luz mais alta, né? E desce para o outro lado. Ora, quanto mais ele se aproximar ali desse, opa, desse topo aqui, né? Onde a luz predomina, né? Menos contraste eu tenho. Então, aqui eu tenho um azul e laranja, que são cores opostas. Eu com um grande contraste, eu criaria uma linha muito definida. Se ele começa a chamar essas cores mais para próximo da luz, ele começa a dizer. Então, ele fez uma passagem entre o quente e o frio pelo branco mais alto, pelo jogo de claro-escuro, pela dinâmica de luminosidade da cor. Tá? É a luz, né, esse movimento vai na direção da luz e volta lá para o outro lado, é que cria essa divisão. Na linha, a gente tem algumas coisas acontecendo também, né? Assim, essa luz aqui, aquela luz lá, aí tem aquele triângulozinho aqui, essa luz de cá, a própria mão, né, se você reparar, essa luz aqui é fria, tão fria quanto a roupa da saia ali, né? Aqui eu tenho um tom quente, mas ali já é mão, é encarnação, mas já é uma luz mais fria. Não é nada, na verdade, deixou o fundo em branco. E fez uma passagem, né? Esse frio vai esquentando até chegar lá em cima, né? Então aqui eu tenho uma dinâmica, né, cromática, que vai, na verdade, vai entrando naquela luz mais alta até migrar para um tom mais quente do outro lado. Esse mesmo jogo que cria uma tensão aqui no cinza médio, ali na dinâmica de luminosidade, cria uma integração, cria uma dinâmica de passagem. Isso que eu queria destacar aqui nessa estrutura de composição. A pose também é a figura está ali inclinada, jogou para cá, né? Tem um eixo ali do coisa, que acompanha esse ritmo, né? Aqui está perpassando ali tudo, toda a estrutura da composição, e por outro lado tem esse movimento inverso, né? Essa sombra, o próprio, a cabeça também estava balançando naquela direção ali do ombro, né? Mas nessa direção de cá eu tenho o braço, eu tenho essa sombra, eu tenho esse ângulo aqui do pé da cadeira, que vão criar um contrarritmo. Então, em termos de direção compositiva, eu teria dois movimentos. Ali ele identificou tudo em termos de claro, escuro e cor, mas a gente vê que luz e luz aqui, sobretudo, né, cria uma hierarquia que força esse movimento dessa diagonal. Né? Esse movimento aqui tem mais pregnância, essa dinâmica dessa perna aqui, né, que dobra, tem mais pregnância, sobretudo por isso, né, tem um contraste aqui, um contraste e uma luz forte lá em cima. Então, ele força esse movimento dessa dinâmica justamente destacando isso a partir do jogo de claro-escuro. Então, é essa malícia em termos de, de claro-escuro que eu quero que vocês explorem aí essa semana. Só para Professor, dizer. Pois não. mas continua sendo desenho linear, né? Sem É, clarificar. É só pensando no peso das linhas mesmo. é. Ok. Vamos até 5h30. Sim, eu vou comentar isso que você perguntou, mais detalhes. Vou dar uma batida rápida aqui, tá? Ó, luz, contraste principal, está aqui em cima, né? Tom, tom que serve de chão, é o cinza médio que está no fundo lá do quadro, né? Aí eu tenho um cinza médio ligeiramente mais claro e um cinza médio ligeiramente mais escuro. Já tem uma diferença. Mas eu tenho luz, luz e luz. Essa tem mais peso, além de ser cabeça, porque tem uma tensão tonal com os escuros principais. E os escuros está aqui e está ali naquela sombra que faz uma espécie de uma gota. Né? Rufino Tamayo, um pintor mexicano também da Escola de Paris, tal como Picasso. Cinza médio é onde acontece a cor, né?
no tom intermediário de cinza médio. Em cima dele ele vai vermelhos, aí praticamente uma monocromia, né? Vermelhos mais escuros e vermelhos mais claros, com exceção dessas luzes aqui, que são mais frias, né? Ligeiramente mais frias, que estão sendo articuladas ali em cima. Então, estou botando rapidamente, só para não dizer que eu não coloquei. Não vou fazer uma leitura muito mais desdobrada sobre isso, não, porque os assuntos, a rigor, a gente já viu. Tá? Então, vamos voltar lá para o começo. O que você perguntou mesmo? A gente viu... O desenho seria linear ou se ele seria tonal já? Tanto faz. Vocês têm uma preferência numa direção ou outra, é natural que isso aconteça, ou num determinado momento da sua vida, você estuda mais um aspecto linear, eu gosto de misturar os dois, mas uma hora você vai dar predominância ao estudo das linhas, outro das manchas e tal, que é o que a maioria faz, né? Esse equilíbrio entre esses dois aspectos. Mas a gente está numa soma aqui, tá? A gente já viu proporção, o que implica nela, a proporção que é relativa a pontos de interesse, que podem criar ritmos ali dentro, né? Então, se for grandes áreas, de repente é um só, mas se for pequenos módulos, podem criar tensões de causa escura em várias áreas, como no Bruegel, e criar um padrão, né? Vimos o aspecto das linhas, direção compositiva, isso tudo. Ora, alguns de vocês dão predominância, dão preferência às linhas de contorno, outros à linha de conjunto, ao jogo das manchas, que o cara prefere trabalhar com claro escuro, né? Então, isso não é para ser desconsiderado, isso é para ser. A isso a gente vai somar o estudo do claro escuro. Né? O ideal é que vocês vão elaborando aí uma das composições que vocês acham que tenha fôlego, né? Que vocês vão elaborando uma das composições, somando todos esses aspectos. Eu comecei pensando no jogo das linhas, na direção compositiva, na dinâmica interna das minhas linhas, nas forças de campo. E agora, como é que vai funcionar meu claro-escuro? Em cima dessa composição. Aí começam esses aspectos aqui, né? Interferência no peso das formas. Então, onde tiver mais contagem, tem mais peso, onde é que vão ter essas formas de peso aí? Pô, minha linha já estava apontando numa direção, então vou botar o peso da minha forma em outro lugar. Aí começa a somar em cima daquela composição previamente elaborada em termos de pontos de estabilidade, peso visual e de linhas, né? Esse aspecto do claro escuro que depois a gente vai ver a cor também, tá? E no final seria isso, nessa junção de tudo numa mesma composição, tá? De vocês aí, de preferência, e que vocês vão defender ali o que vocês pensaram em cada um desses aspectos. Por isso que eu botei esse mapa mental, tá linkado lá, tá? Para quem não chegou no iniciozinho, tá linkado lá no classe 1, eu botei o link, tá? Peraí, deixa eu ampliar aqui, vou sair dessa apresentação. Já vou fechar logo a aula, que já tem meia hora que a gente estourou aí. Na aba de atividades, né? Logo no topo lá, nosso programa está aqui, né? Está sendo desdobrado, a gente parou aqui na linha e agora começamos a pensar essa parte de tom de claro escuro, cada escuro seguindo, né? Uma grade linear, ou aí depois a gente vai ver a questão das manchas, tá? Mas lá no topo eu botei esse roteiro aí, esse mapa mental, que é o programa geral, tá? Aqui é o JIT-Mind, é um site aberto, você tendo um link você pode acessar tranquilamente, eu não sei se vocês podem editar, mas se puder editar, por favor, não baguncem o meu esquema. Mas, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vocês vão cair nesse Mint aqui, né? Nem lembro. Eu achei mais fácil de fazer. Então tem esses númerozinhos aqui que vão abrindo as representações gráficas e textos, inclusive, né? Que eu botei em anexo aqui os textos principais que foram usados na aula de hoje. Mas, e aí, se acha que está muito confuso, vai fechando, né? Mas é assim mesmo mapa mental,
e que no final o ideal é que vocês juntem isso tudo, né? Beleza? Em uma mesma composição. É claro que a gente viu lá o Monet, né? O Monet trabalha a ideia plástica do quadro é inegavelmente ligada à questão da cor, mas ele tem essa malícia em relação ao claro-escuro, do que ele está fazendo. Né? Ele soma, né? Equilibra, né? Ele está articulando também um pensamento de claro-escuro. Não é porque a ideia plástica principal do quadro é a cor que ele não tem que pensar no claro-escuro e na forma. Né? Ele está pensando nisso também, mas isso não é a ênfase. Né? Então é normal que cada um desses pontos seja enfatizado para gerar a ideia plástica de um quadro. Então, de repente, você está estudando uma determinada questão e não cabe muito pensá-la em uma única composição. Mas lá na final, eu queria que vocês dessem uma raciocinada, que isso serve de fio da meada, de um elenco de pensamentos sobre a composição. Né? Você pegar esse mapa mental, você começa a ver, o que eu fiz em relação ao ponto, em relação à proporção, que ritmo que eu criei, me aproximei ou não de um padrão, e as linhas, que eu aproveitei da direção compositiva para alimentar minha composição, que eu usei de força de campo ali para articular e ajudar no que eu quero exprimir com esse quadro, né? E aí você vai, é quase como um roteiro para levar o pensamento a uma profundidade maior do que está sendo montado em termos de composição, em termos de forma. Então, eu taquei lá no o link dessa página aqui que eu estou montando lá no Classroom, para vocês terem acesso e poderem. Podem copiar também, fazer, né? Fazer. Acho que dá para salvar ali em cima, tá vendo? Tem uma coisinha ali, um disquetezinho ali, né? Aqui, né? É para salvar, se eu não me engano. Eu nem sei. Ih, abriu uma outra janela aqui, fiz besteira. Salvar. Aqui tá para salvar também, se vocês quiserem ter isso. Eu ainda não completei, não, ainda estou montando, a gente vai montando aqui com os conteúdos desdobrados desses numerozinhos, né? A gente vai montando ali aos pouquinhos, né? No final a gente vai ter um elenco bom como referência, né? Beleza? Então, para sexta-feira, pensem aí esses dois aspectos principais. Interferência no peso das formas, tá? Que ritmo que eu estou fazendo com esses pesos, né? Os pesos principais é onde tem mais contraste. O que eu estou montando com isso? Que pontos que eu estou criando dentro de peso forte dentro da composição, né? Interferência no peso das formas, é a valorização ou desvalorização das linhas, né? E que peso que eu estou, o ritmo que eu estou criando e como isso está dialogando ali com o meu jogo de linhas. Tá, então semana que vem vocês apresentem isso, façam esses desenhos e comecem a ter essa rotina também, tá, gente, de fazer esse estudinho rápido sobre aquela escura. É muito bom fazer isso. Aquela sugestão que eu dei de estudar as gravuras do Goya, pega 5 minutos do dia, faz um rafezinho rápido. Eu peço mas o ideal é fazer 50. Aí não dá para ser 50 num único dia e nem de uma vez só, né? 50 que eu digo, pega 5 minutos do dia, faz 10 minutos do dia, faz 2, 15 minutos do dia você faz 3, aí 3 vezes uma semana já tem 3 vezes 7, já deu 21, né? E em 2 semanas você já fez 50, entendeu? E aí começa a fazer parte do cotidiano, vira uma rotina, né? E é uma rotina que alimenta de ideias a gente, tá? Na hora que você vai para o teu quadro, fazer o teu quadro, você já vai com outra malícia, né? Do que aquele tema que você está trabalhando abre de possibilidades em termos de claro escuro, tá? Então, é uma experiência que vale a pena. E não fique só no que eu estou pedindo, porque eu estou pedindo dois. Um estudo de claro escuro de um pintor histórico e outro em cima de uma composição de vocês. Mas, na verdade, é pouco. Até sexta-feira daria para fazer até muito mais. Quem puder botar mais, melhor.